Fala, rapaziada, hoje um videozinho diferente de um corte de uma pregação do Dia das Mães que eu preguei junto com a minha mãe. Oi, pessoal! Foi maravilhoso pregar junto com meu filho. Espero que essa mensagem abençoe a sua vida. A mensagem foi no Dia das Mães, mas foi sobre ser filho e ser um filho que agrada a Deus. Então tá o corte aí, o vídeo um pouco diferente porque é o corte da pregação. Espero que vocês Na gostem. verdade, quando eu olho para Pedro, quando eu penso na nossa história, na nossa família, eu lembro sempre de um texto que vocês que já me ouviram pregar aqui sabem que eu falo com frequência. Qual é, gente? Deus faz infinitamente mais do que tudo que pensamos, sonhamos e imaginamos. Ele é fiel, ele faz, e como eu comecei aqui, ele fez ontem, ele faz hoje, fará para sempre. E como ele faz infinitamente, mas ele não só me deu um filho, ele me deu um filho que é um filho amado e que me dá muita alegria. E hoje, se a alegria completa, o infinitamente mais, eu acho que não tem maior do que esse, porque nós fomos convidados para ministrar palavras agora, nesse culto da 18, juntinhos. Então, eu vou chamar aqui meu filho Pedro, para vir para cá, ficar junto comigo, ao meu lado, o meu rapaz, o meu menino, o meu Pedro. Amém, gente? Que bom, né? Que privilégio. Como Deus é bom. Como Ele faz infinitamente mais. Boa noite. Muito feliz de estar aqui. Muito maneiro no Dia das Mães estar aqui ao lado de uma pessoa muito especial, que por acaso é minha mãe. E é isso, estamos felizes aqui de fazer o que a gente mais ama fazer e falar de quem a gente mais ama. E Deus vai guiar tudo aqui, vai ser bom demais. Ter intimidade com o Pai para conhecer, reconhecer a sua vontade e saber como, a partir daí, de fato, agradar a Deus. E eu peguei um versículo aqui, não precisa colocar não, que é Colossenses 3:20, que vai dizer para os filhos, no caso mais terreno mesmo, obedecer os pais, porque isso é agradável ao Senhor. Mas como uma das bases da nossa fé, até do Pai Nosso, a gente quer que seja na terra como é no céu. Então, o que Deus ordena a gente fazer aqui, nada mais é do que um reflexo de como é no céu. Então, Jesus sempre obedecia o Pai, e bota aí João 8:29, por favor. E ele sempre obedeceu o Pai, era uma das razões também para Deus não ter deixado ele sozinho. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Aquele está comigo, o Pai não me deixou só, pois. Esse pois deixa entender que, uma das razões para ele não estar sozinho é porque ele faz a vontade de Deus e agrada o Senhor. Mas o que eu quero mais chamar a atenção aqui não é sobre o que você faz agradar ou desagradar a Deus ou qualquer pessoa, mas o que você faz indica quem é o seu Pai. Bota em João 8:44, por favor. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Focar nesse começo de querer satisfazer os desejos do vosso pai. E isso fica mais claro ainda em João 5:19. Se puder colocar aí, por favor. Retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade vos asseguro, que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. A sua paternidade, né, é muito direcionado com aquilo que você faz. O que você faz indica quem é seu pai, você é filho de quem. Até porque, como Jesus falou, só faz como vê o pai fazendo. Então, se você vive uma vida de mentiras, o seu pai não é um Deus perfeito, porque Deus não é mentiroso. E, quando eu estava lendo isso, me tomou não só sobre o que fazer, mas sobre o que você deseja, os seus desejos. E aí Deus foi falando comigo, eu pensei, cara, se eu tivesse que escrever uma carta para o meu pai, e eu colocasse todos os desejos, uma carta de desejos para realizar, e enviar para o meu pai, quem seria o destinatário? Quem seria o pai? Deus ou o diabo? Onde está o meu coração? Quais são os meus desejos? Meus desejos mais íntimos são de agradar o Senhor ou o inimigo?
E se você quer que essa carta, né, seja enviada a Deus, é necessário conhecer o Filho, tanto para ter um modelo perfeito e você se espelhar, e porque em João 8,19, ele vai dizer o seguinte: então eles perguntaram a ele: onde está teu pai? Respondeu-lhe Jesus: vós não conheceis nem a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, da mesma forma conhecerias a meu pai. E puxa 1 João 2, 3 e 4, por favor. Versículo 3. E temos a certeza de que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. É mentiroso e a verdade não está nele. A gente leu agora sobre quem é o pai da mentira. Então, até dizer que conhece a Deus, que conhece a Cristo, mas não seguir os seus mandamentos, que é amar o Senhor de toda a sua força, todo o teu entendimento e amar o próximo como a ti mesmo, é mentira. Você afirmar isso e não viver é uma mentira, e a gente sabe que é o pai da mentira. Mas a esperança está no versículo 5 e 6. Passe aí para o 5, por favor. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. E ele andou em verdade. E, isso me chamou muita atenção, porque há um tempo atrás o Espírito Santo estava falando comigo sobre como na Bíblia, várias vezes, principalmente nos Evangelhos, Jesus fala, em verdade vos digo, em verdade vos digo. Aí eu queria explicar para vocês o que Deus falou comigo sobre esse em verdade. Porque em verdade não é só você falar uma verdade. Por exemplo, vamos supor que eu vivo em pecado e eu amo o pecado, tenho prazer no pecado e falo que só o Senhor é Deus. É uma verdade, mas não é em verdade. Agora, se eu vivo uma vida que realmente Deus é meu único Senhor, aí sim eu estou falando em verdade. Graças a Deus, esse exemplo, o exemplo ruim, né, é de um Pedro passado, já morto, e hoje eu posso dizer com verdade que só o Senhor é Deus, sabe? E é o que eu desejo para a nossa igreja, sabe? Que a gente viva em verdade, não de apenas saber que o Senhor é bom, que só o Senhor é Deus, mas de fato viver isso sem dúvidas, sem questionamentos. Mas isso tudo só começa quando a gente conhece a Cristo. Conhece e permite ser conhecido por Ele. Porque Jesus também vai falar que Ele é o pastor, Ele conhece as ovelhas e Ele é conhecido pelas ovelhas. Então, conhecer a Cristo para viver isso em verdade, também é necessário se deixar ser conhecido. Porque só ler a Bíblia e você saber tudo sobre Cristo não quer dizer que Ele sabe, Ele é Deus, Ele sabe tudo sobre você. Mas Ele quer que você deixe Ele saber tudo sobre você de sua própria vontade, de seu próprio coração. E isso é necessário para que possamos viver em verdade. Amém. Viver em verdade. A verdade tem nome próprio, é Jesus. Precisamos viver, precisamos agir, precisamos falar, precisamos olhar, precisamos abraçar, precisamos amar, precisamos ser como Jesus em todo o tempo. Então, uma das formas também da gente agradar a Deus, de falar, de demonstrar que nós estamos no caminho, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é quando a gente começa a perceber que a gente está dando frutos que agradam ao Senhor. E quando fala de fruto, eu me lembrei logo de Gálatas 5, versículos 22 e 23, vai falar do fruto do Espírito. Um filho que é amado pelo Pai e que o agrada, tem esse fruto no peito. Pede para o Senhor ir gerando esse fruto, para Ele crescendo através de nós. Põe, por favor, Ivan, Gálatas 5, 22 e 23, para a gente lembrar aqui do fruto do Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é, vamos falar juntos, igreja? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei.
E aí? Você tem sido um filho que agrada o pai? Uma filha que está agradando o seu pai? Quando a gente fala do fruto, a gente observa que ele é um só, com várias características. E essas características não fazem parte de uma lista para você escolher qual é o fruto que você vai hoje. Hoje você vai deixar que esse fruto cresça, que ele afloresça através de você. Não é para você escolher. Hoje eu acordei bem, hoje eu quero demonstrar amor. Filho, como você é lindo, como eu te amo, filhinho querido. Amor, hoje é o dia do amor. Aí daqui a pouco ele vai fazer uma coisa que eu não gosto, já vem, garoto, de novo. Aí o domínio próprio vai embora. Você joga ele de lado, esquece que existe ali o fruto do domínio próprio e já começa com palavras que trazem tristeza, muitas vezes maldição, palavras que trazem dor, sofrimento. Você sabia que palavra pode marcar muito mais que um tapa no seu filho? Eu creio que muitos de nós aqui já tenhamos vivido histórias, onde uma palavra ela foi marcada. Eu já ouvi vários filhos falando assim, o tapa a gente esquece. Dói na hora, a gente fica chateado, chora, às vezes chora, dói nem dói tanto, mas aí o filho dá uma exagerada, né? Quem nunca levou um tapa, e nem doeu, mas aí você viu que a mãe ficou sentindo, aí você vai, e abre o chororô ali. A tapa às vezes passa, aquele ardido passa, mas uma palavra marca, e às vezes marca para o resto da vida. Nós damos curso para casais, né, meu amor? E uma das lições, foi até essa semana a lição, que a gente fala sobre resolvendo conflitos a partir da causa. E quantas vezes as causas dos conflitos que nós vivemos hoje, a origem deles, estão lá quando a gente ainda era criança pequena, quando a gente era bebê, quando a gente estava ali nos primeiros anos de vida, por conta de falta de sabedoria. Seu pai, sua mãe, quantas vezes, por falta de sabedoria, muitos pais chamam o filho de burro. Você não vai dar para nada, você não vai conseguir nada. A filha coloca uma roupa e a mãe começa a falar palavras feias para ela. Essa roupa você está parecendo isso, está parecendo aquilo. Parece que são palavras soltas ao vento, mas muitas vezes são essas palavras que causam dor no nosso coração. Então a gente não é para a gente escolher qual o fruto que nós vamos deixar transparecer em nós a cada dia. É um conjunto, é um fruto só, formado por várias características. E nós que queremos agradar o nosso Pai, precisamos deixar com que essas características fluam através de nós, todos os dias, o tempo todo o tempo, o dia todo, na nossa casa, para começar na nossa casa. Um laboratório perfeito são nos nossos relacionamentos de casa, com seu cônjuge, com seus filhos, vocês que ainda são filhos, os mais novinhos, com seus pais. Ai, pai é chato, né, é velho, nada a ver, não sabe de nada, sabe sim, sabe de um monte de coisa que você ainda não sabe, que você ainda não viveu. A gente precisa ouvir com atenção o que os nossos pais estão falando. Se sua mãe, seu pai está falando, eu não quero você se relacionando com fulano, dê atenção. Se ele não quer, deve ter algum motivo. Chama a tua mãe, teu pai para orar junto com você. Vamos orar junto, mãe, porque eu não estou entendendo, eu estou tão apaixonada. Você está falando que não é bom para mim. Vamos orar, para que eu possa ouvir a voz do Senhor. Ele lá do alto vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Precisamos dar atenção à voz dos nossos pais. Mesmo nós que somos mais velhos, de repente você ainda tem o seu pai, a sua mãe. Eu tenho ainda a minha mãe. Ela já é mais velha, eu também já ouvi muita coisa, mas quando minha mãe fala algo, eu paro para ouvir com atenção, porque ela tem experiências que eu não tenho, ela já viveu coisas que eu não vivi, ela já esteve em lugares que eu não estive, eu preciso dar atenção, e aquilo ali eu vou levar para a minha oração, vou pedir ao Espírito Santo para me dar discernimento, para que eu possa entender se é uma direção vinda dele, ou se de repente faz só parte da experiência dela e não tem nada a ver comigo. Nós precisamos estar atentos a tudo. E nossa família é o melhor laboratório para a gente demonstrar todo o fruto. Começa com amor, ali em Gálatas 5, amor.
Por que será que é o primeiro? Amor. Porque o próprio apóstolo Paulo também fala lá em 1 Coríntios 13. Porque sem amor eu nada seria. Amor tem nome próprio, amor é Deus, nosso Deus. Ele é amor, Ele é bondade, Jesus é amor. Sem Ele nós nada seremos. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos, Pedro já falou aqui. Jesus nos fala que esse é o maior e o primeiro de todos os mandamentos. Devemos amar como Ele nos ama. E talvez você ache difícil até amar. De repente, seu pai e a sua mãe, por conta do que eu falei aqui, às vezes alguma marca, lá no curso a gente chama de vírus, né? Algum vírus que ficou aí no seu coração e que você às vezes nem percebe, mas ele está lá dificultando a sua forma de se relacionar com os seus pais. Eu quero te falar que o Senhor, Ele cura todos os vírus. Ele pode fazer uma limpeza no teu coração e restaurar os seus relacionamentos. Você pode escolher amar. Amar, irmãos, é uma decisão. Você pode pedir ao Senhor, decidir diante dEle que você quer amar. Mas assim como amar, perdoar também é uma decisão. Eu vejo os dois muito ligados, né? Às vezes a gente não consegue amar porque não perdoa. E às vezes a gente não perdoa porque não tem o verdadeiro amor em nós. Nós que somos filhos, que queremos agradar o nosso Pai, precisamos amar como Ele nos ama. Como Ele nos ama, é de forma incondicional. Quem aqui nunca andou perdido por aí? Nunca fez algo que tenha desagradado o nosso Pai do céu? Quem nunca aqui saiu dos planos perfeitos que Deus tinha para você? Todos nós já desagradamos em algum nível o nosso Pai. Mas ainda assim, Ele continua nos amando. E Ele fala que o perdão dEle é para nós também. Se você quer agradá-lo, você precisa ser parecido com Ele. Nós temos aqui uma historinha, né, filho? Sobre perdão. Conta aí. Pode ser. Quantos anos que eu devia ter? Uns 7. Uma criança bem feliz, sem nada para fazer. Estava com bolinha de sabão. Olhei para um talco. Entrei no quarto deles e quis fazer neve. Taquei talco para um quarto inteiro e bolinha de sabão no quarto inteiro. E aí o resto contigo. Nossa casa tem 2 andares, ele estava lá muito quietinho, lá, fazendo as coisinhas dele lá, que eu não tinha noção do que ele estava fazendo. Tinha chegado a trabalho, gente, trabalhava o dia todo, saía de madrugada daqui, chegava às 7h30, 8 horas da noite em casa, estava lá preparando a janta. Quando eu subo, está aquela criança cheia de talco, o quarto inteiro cheio de lama, aquela lama de bolinha de sabão com talco, aquela misturada toda. Naquela hora, o fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, foi para debaixo da cama correndo. Peguei esse menino e dei umas chineladas, falei um monte de coisa, briguei feio, joguei debaixo do chuveiro, e ele chorando, e eu nervosa, gritando, confesso, gritando, aquela voz de professora no nível hard, Marcos estava lá embaixo, o que está acontecendo? Subiu, e ali, sabe, aquela confusão toda, passou aquilo tudo, tive que limpar e tudo bem, aí ele foi jantar, foi dormir, e os anos foram passando, os dias foram passando. Certa vez eu estava em oração e o Senhor falou assim: você já pediu perdão para o teu filho? Eu falei: perdão de quê? Eu fiquei perguntando assim: o que eu tenho que pedir perdão ao meu filho? E fiquei pensando, e o Senhor me trouxe à memória esse dia. E aí cheguei para ele, olhei nos olhos dele. Como mãe, gente, eu não estava errada não, ele tinha feito uma confusão no nosso quarto. Mas para o Senhor, aquilo não foi uma atitude que o agradou. Então eu precisei olhar nos olhos do meu filho e pedir perdão a ele. Falei: filho, me perdoa. Aquele dia eu descompensei. Hoje eu olho para trás e entendo que você estava brincando. Teria sido tão mais leve se eu tivesse brincado com ele ali, feito uma baguncinha com ele ali, 5, 10 minutos. E depois arrumasse tudo. Mas naquela época, há uns tempo atrás, eu não tinha tanta sabedoria quanto eu tenho hoje.
É por isso que a gente precisa todos os dias pedir ao Senhor sabedoria para andar nos caminhos dele, sabe? E eu pedi perdão a ele. E sim, esse foi um dos exemplos, um dos dias que nós pedimos perdão a ele. Mas nós já pedimos perdão muitas outras vezes. Certa vez nós dois, como família, como casal, também pedimos perdão a ele, porque nós passamos pela separação, ficamos alguns meses separados. Deixou, porque o Senhor já curou todas as feridas. Mas um dia nós precisamos, né, meu amor, diante dele, pedir perdão por tudo que a gente tinha falado um para o outro, que ele tinha ouvido, até por aquilo que a gente não sabia que tinha acontecido. Ele até falou assim, eu lembro, eu ficava aqui escondidinho atrás da escada ouvindo vocês, e a gente crente que estava lá brigando baixinho, que ele não estava ouvindo nada, mas ele estava ouvindo tudo. E não só ele, o Senhor também. E o Senhor nos levou a esse lugar de pedir perdão. Sabe, irmãos, pai e mãe também pedem perdão aos filhos. Pai e mãe também falam, lembra das palavrinhas mágicas? Desculpa, por favor, dá licença, muito obrigada. Pai e mãe também pode falar essas palavrinhas. Isso fala de Jesus. Quando você pede, por favor, meu filho, por favor, pega um copo de água para mim. Você está ensinando a ele como que deve ser. Não perca a oportunidade de ensinar o tempo todo, com a sua vida, com as suas atitudes. Além do amor, fruto do Espírito, a gente também tem ali alegria e paz. Alegria e paz, irmãos, são aquelas que excedem as circunstâncias. Elas simplesmente nos preenchem nos dias mais difíceis, todos os dias, quando vem uma tempestade, que você está lá meio perdido, sem o que fazer. A alegria e paz que vem do Espírito, ela te preenche, que você olha assim para o lado e você fala assim, não estou entendendo nada, mas está diferente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma moça que eu discipulo, e ela estava passando uma situação muito, muito difícil. E ela falou, mas Silvana, eu não estou entendendo nada, eu estou com uma paz dentro de mim. Porque ela tem buscado agradar o pai dela. Então ela tem pedido ao Senhor o fruto do Espírito. Ela tem orado pedindo a Ele para que isso cresça dentro dela. É assim, irmãos. Paz e alegria. A paz e a alegria não tem nada a ver com a nota que o teu filho traz da escola. Às vezes a nota não é muito boa, né, meu filho? Lembra do dia da prova de ciências? A primeira nota baixa dele na vida, lembra? Qual foi a nota mesmo? Foi uns 5, eu acho. Valendo 10. 5? É. 5, gente, ele ficou desesperado. 5. Eu já tirei 0 também, não foi? Não foi a primeira. Não foi a pior, mas essa foi a primeira. Foi 0, gente. Imagina esse garoto chegando em casa com 0 para a mãe e professora. E as notas baixas ainda eram maior parte das vezes. A primeira foi ciências, mas a maior parte das vezes parece que fazia de propósito. Matemática. Adorava olhar assim para mim e falar assim, eu odeio matemática. Fazia de propósito, garoto, estava me alfinetando. Mas eu entendi. Sabe por que ele falava isso, gente? Porque quando nós estudávamos matemática junto, meu Deus, era um horror. Eu não entendia. Como que esse garoto não entende esse negócio tão fácil, tão simples? Não entendia mesmo, Vivi, não entendia. Sabe por quê? Porque ele gosta muito de história. Porque não tem que ser igual a mim. Não tem que parecer comigo. Ele tem que viver o que o Senhor sonhou para ele. Nós, como pais e mães, precisamos entender isso. Não é o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu sonhei, planejei. Poxa, mas o filho da minha amiga não é sobre o filho da sua amiga. Ele é o filho de Deus, amado, e que o Senhor tem planos bons a respeito dele, assim como dos seus filhos. Que o meu filho, seus filhos, você como filho, possa ter liberdade para viver os planos do Senhor. Falando então de alegria, de paz, tem também paciência, benignidade, mansidão, domínio próprio. Como eu já falei, no lugar de mãe, nem sempre é fácil ter mansidão, domínio próprio. Quando é pequenininho, é um tal de porquê para tudo, né, gente? Por que essas crianças querem saber o porquê de tudo?
Meu Deus, tudo é porquê, às vezes você não tem nem resposta para aquele porquê, às vezes está cansado, não quer falar, aí cresce mais um pouquinho, vira adolescente, aí vem um tal do nada a ver, mãe, todo mundo faz, todo mundo pode, nada a ver, mãe. Ai, irmãos, eu quero, se você tem filho pequeno, adolescente, quero te dizer que essa fase passa, amém? Glória a Deus, hoje já tem um jovem aqui bem mais tranquilo, graças a Deus. Mas por que também que é um jovem tranquilo? Porque um dia ele teve uma experiência com o Senhor. Nós, como pais, precisamos ter essa sabedoria. Marcos, um tempo atrás, orou muitas vezes, pedindo ao Senhor que o Pedro tivesse uma experiência com ele. A gente ouve falar, né, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não necessariamente é crentinho, não. É necessário que você ore para que seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, os seus filhos do coração, os seus filhos de oração, eles tenham uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Porque é só um encontro real e verdadeiro com Jesus que muda a nossa história. Só um encontro real e verdadeiro com Jesus que faz com que a gente tenha sede, vontade de agradá-lo todo dia, todo tempo. Só um encontro verdadeiro com Jesus que nos ensina a amar. Só um encontro verdadeiro com Jesus que nos fala sobre mansidão, sobre bondade, sobre benignidade. Só um encontro verdadeiro com Jesus que nos permite, que nos faz com que a gente possa viver a história que o Senhor tem para nós, que Ele escreveu para você. Além disso, de todos esses frutos, e para terminar, a gente tem a fidelidade e a bondade. Deus é bom, Deus é fiel. Então, eu quero falar para todos nós que somos filhos mesmo aqui, de um pai e mãe terrenos, sejam fiéis aos seus pais, honrem aos seus pais. Ah, mas ele não foi um bom pai, não foi uma boa mãe. O Senhor não pergunta se ele foi bom ou ruim. O Senhor fala, honre. Honre seus pais. Não deixe para amanhã. Irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã. Alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Você pode até ter um plano para amanhã de manhã. A gente tem uma agenda para cumprir amanhã. Mas eu não sei como será esse dia. Então, hoje é o dia de você honrar os seus pais. De você demonstrar amor para os seus pais. Hoje é o dia das mães, né? De forma especial, o dia das mães. Aí a mídia, né? A televisão fala muito de presente. Ah, comprou um presente caro, um presente de valor. O maior presente para uma mãe é um sorriso de um filho. É um abraço genuíno. É olhar dentro dos seus olhos e encontrar Jesus. Ame e honre os seus pais. Mas os pais, para nós que somos pais e mães, eu também quero te falar, sejam bondosos com seus filhos. Muitas vezes a gente é muito severo, sabe? Leva tudo a ferro e fogo. O Senhor é bom com você, por que você não está sendo bom com o teu filho? Precisamos ser bons com os nossos filhos, demonstrar bondade, demonstrar amor, paciência. Pedir ao Senhor a hora certa, sim, o Senhor, Ele nos confronta. Sim, Ele não deixa que as coisas aconteçam de qualquer jeito. O nosso Pai do Céu não permite. Se você tem relacionamento com Ele, você sabe que Ele não permite que você faça tudo de qualquer jeito, do seu jeito. Ele tem um jeito perfeito. Então, a gente precisa buscar o Senhor. Mas a gente precisa também ser bondoso. Quando você vai confrontar o seu filho, vou te ensinar, se você não sabe, vou te ensinar uma estratégia. É uma estratégia até de liderança, mas que a gente aplica nos nossos relacionamentos de um modo geral. Comece exaltando as qualidades do teu filho. Fale como ele é bom. Pense aí, o que ele é bom. Comece a exaltar essas palavras de bênção, sabe? Abençoa a vida do seu filho. Ah, mas eu quero falar de uma coisa muito séria que ele fez, muito grave, que me chateou muito, mas com certeza ele já fez muitas outras coisas boas. Comece falando do que ele é bom, do que ele tem feito de bom, daquilo que você observa, que você admira, que você gosta. E depois você fala. Filho, eu também quero aproveitar esse momento para te falar
que isso que você fez não foi legal, eu não gostei. E aí você vai do teu jeito, confrontando, porque o confronto, irmãos, faz com que as pessoas se sintam constrangidas. Você não é assim? Eu sou. Quando alguém vem me confrontar de algo que eu fiz que, sabe, eu sei que fiz de errado mesmo, eu fico constrangida. E aquilo me leva a um outro lugar. Então, filhos, sejam fiéis aos seus pais. E pais, sejam bondosos com seus filhos. Desta forma, nós seremos mais parecidos com Jesus. E, consequentemente, a nossa casa será um lugar que dará prazer em ficar. Eu pedi o louvor para subir, por favor.